Então vamos lá, galera. Olha só, correção da semana 5 do volume 3 do nono ano. Fechou? Vamos lá então. Indique quais são os lados, por exemplo, AB, os vértices, por exemplo, A, e os ângulos internos, por exemplo, o ângulo A, né, que vocês estão vendo, o BAD desse quadrilátero. Então, observe com o quadrilátero. Escreva também a classificação de cada ângulo, agudo, obtuso ou reto. Muito tranquilo isso aqui, olha só. Nós sabemos que é um quadrilátero, então nós temos aqui os lados. Vamos pelos lados, ó. Lados. Nós temos o lado, olha só, o lado AB, né, que é esse daqui, ó. AB, tá? Nós temos o lado BC, não é mesmo? Olha só, BC. Nós temos o lado CD e nós temos o lado DA, não é mesmo? E depois AB de novo, e aí eu não preciso falar nada. Os vértices, os vértices, galera, o vértice A, olha só, esse, vértice B, vértice C, vértice D, tá? O vértice é essa interseção aí que vocês estão vendo, ó, de duas retas, tá? Então eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D, fechou? E aí, galera, olha só os ângulos. Aí os ângulos eu já vou colocar as classificações. Aí eu já vou mudar aqui, ó, ângulos, tá? Ângulos. Os ângulos, nós temos o ângulo, por exemplo, ó, o ângulo A, igual vocês viram, ou eu posso fazer o seguinte, ó, olha só, BAD, BAD, tá? E aí observa que ele é 130 graus, que ele é igual a 113, né? 130 não, 113 graus. Lembra lá que quando ele é um ângulo entre 90 e 180, ele não pode ser um 90 nem um 180, que aí tem um nome diferente. Ele está entre 90 e 180, ele é um ângulo obtuso, não é mesmo, galera? Não é? Um ângulo obtuso, ó. Então eu coloco aqui, ó, ângulo obtuso, tá? E aí agora eu tenho, olha só, ABC, ou ângulo B, né? Ou ABC. E aí é um ângulo de 46 graus. E lembra lá que quando ele está entre 0 e 90 graus, o que ele tem que ser? Um ângulo agudo. 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 Agudo, né? Então tá aí, ó, agudo. Agora eu tenho um ângulo, olha só, BCD, ou o ângulo C, que vocês estão vendo. Ou BCD, que é o ângulo de 111 graus. É um ângulo obtuso, né? Obtuso. Tá entre 90 e 180 graus, tá? Agora eu tenho um ângulo CDA, ou ângulo D, né? Ou CDA, que é um ângulo de 90 graus, que nós já sabemos que é um ângulo reto. Afinal de contas, 90 graus. E depois eu tenho um ângulo DAB, que é o mesmo ângulo, né, de BAD, tá? O DAB é o mesmo ângulo BAD. Então eu não preciso fazer aí, né, galera, que é o mesmo ângulo. Beleza? Tranquilo demais essa questão aqui, né? Questão número 2, galera. Aí tem lá, polígonos. Traçar polígonos utilizando uma circunferência de raio de uma certa medida. Bom, eu poderia fazer isso no papel aqui, mas dá um trabalho, coloquei aqui no slide, tá? Dá para vocês entenderem, é importante vocês verem os passos que lá tá falando, tá? Beleza, galera? Então vamos entender aqui. Polígono, ele fala para nós assim, um hexágono, polígono de 6 lados, hexágono, tá vendo? Olha só, hexágono, 6 lados. A partir de uma circunferência, olha só a circunferência aí, de raio igual a 6. Então, eu venho com uma circunferência, o raio 6. Traço o meu diâmetro, corto aqui no meio, então o diâmetro tem que ser 12, corto no meio, eu tenho um raio aqui de 6 centímetros, tá bom? Pega sua régua, verifica lá 6 centímetros direitinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, cortei no meio, olha só, tá mais ou menos aqui assim. Então, eu venho 6 centímetros aqui. Fechou? Galera, usando o primeiro e o quarto processo. O primeiro processo que ele fala lá para nós. Primeiro processo, tá? Bom, eu vou usar um transferidor. O primeiro processo fala que eu tenho que olhar os ângulos, tá? Então, eu pego aqui a circunferência, eu venho com o transferidor, igual vocês estão vendo aqui, ó. Então, o centro da circunferência está mais ou menos aqui assim, né? Observa que o transferidor, ele me dá o ângulo, né? Então, observa que eu coloquei, ó, o centro aqui. Aqui está o meu diâmetro, coloquei no centro certinho da circunferência.
Aí eu venho, olha só, e subo até quantos graus? Lembrando, hexágono, eu pego uma circunferência 360 graus e vou dividir por 6 lados, eu tenho, olha só, 60 graus. Então, cada ângulo do meu hexágono tem que ser 60 graus. Então, observa, ó, 60 graus está aqui assim. Tá vendo? Olha só. Está aqui assim, ó. Então, eu coloco o ponto na circunferência aqui. E depois nós sabemos que de 60 com mais 60 eu tenho 120. Então, eu vou andar 120 graus, mais 60 graus, né? Que aí eu chego nesse 120. Eu observo que o 120 está aqui assim, ó. Então, eu coloco aqui mais um ponto. E depois nós sabemos que de 120 com mais 60 eu tenho 180 graus. Tá vendo que eu estou andando de 60 em 60? Então, 180 graus está aqui, né? Observa a linha, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante até 180. Coloco o ponto aqui. Aí, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o transferidor ao contrário, olha só. Tá aí, ó. Então, de 180 eu vou andar mais 60. Então, nós sabemos que 60 graus está aqui, ó. E aí eu coloco exatamente aqui, ó, a bolinha. Depois eu venho com mais 120, né? Com mais 60 graus eu tenho 120, então tá aqui. E depois nós sabemos que aí com mais 60 eu tenho 180, ou nesse caso os 360. E aí o que que vai acontecer? Eu vou ligar esses pontos, olha só. Eu vou ligar esses pontos. E olha só o polígono que vai ser formado, galera. Olha só o polígono que eu vou formar aqui para vocês, ó. Um hexágono, tá vendo? Ó, um hexágono. Se eu tirar a circunferência, eu vou ter um hexágono que aí, né, eu tenho lá o meu diâmetro, vamos dizer assim, né? Ou do centro do hexágono até a minha extremidade do hexágono tem o valor ali de 6 centímetros, tá? Beleza, galera? Então, esse foi o primeiro passo. Vamos ver o segundo passo? Olha só. Galera, então, o quarto passo, né, na verdade, para essa questão 2 aqui, ele fala para nós utilizarmos o que? Um compasso, tá? Que é aquele, como se fosse aquele triângulozinho onde eu tenho uma ponta aqui fininha, né? Que não tem grafite e a outra ponta tem grafite. E aí eu encosto onde eu preciso e faço de acordo com o raio, né? E consigo ali formar uma circunferência, tá? Então eu consigo, ou um arco, né? Eu consigo fazer isso por meio de um compasso. Bom, eu não tenho compasso aqui, então vou instruir vocês o que vocês precisam fazer. Beleza, galera? Então, assim, olha só. Eu tenho uma circunferência, tenho o meu diâmetro, vou fazer o centro dela aqui, ó. Vou até colocar de azul para vocês, ó. Tem o centro da circunferência aqui, bom? E aí, galera, o que que vai acontecer? Eu vou pegar essas extremidades aqui, igual vocês estão vendo, olha só, tá? Essa extremidade aqui que vocês estão vendo. Bom, galera, eu vou pegar o compasso e vou colocar a ponta fininha, aquela ponta que espeta, aqui. E aí eu sei que aqui tem um raio de 6 centímetros, tá? E aí eu vou abrir o compasso até aqui, até essa ponta, tá? E aí eu vou fazer esse movimento com o compasso aqui, ó. Esse movimento com o compasso, ó. Vocês estão vendo, ó. Tá bom? Eu tô fazendo um arco. E esse ponto aqui, ó, que ele está encostando na circunferência, ó, é o ponto que vocês vão ter que formar aí, beleza? E aí eu vou fazer o mesmo esqueminha, eu coloco a ponta fininha aqui, aquela ponta que espeta aqui, abro o compasso com o grafite até aqui, e aí eu vou fazer esse movimento aqui que vocês estão vendo, ó, de novo, ó, esse movimento com ele, ó, tá? E aí, galera, olha só, o que que vai acontecer? Eu vou apagar aqui esse arco que vocês viram, tá? E aí, olha só. Ó, tá vendo que eu tenho agora um hexágono, galera. Um hexágono, tá? Bem legal, né? Tá vendo? Um hexágono aí. Fechou, galera? Eu não tenho um compasso, eu tô mostrando para vocês o movimento que tem que fazer e instruir vocês a fazer aí. Se você quiser fazer no caderno, eu acho bem interessante, tá? Vamos para a próxima questão. Então, olha só. Tirei aí, tá vendo? Formou um hexágono. Bom, traçar um pentágono, que é o que? Um polígono de 5 lados, tá? Só lembrar do pentágono dos Estados Unidos, ele tem esse formato aqui, tá bom? De lado medindo 5 centímetros. Faz o seguinte, lembra lá, olha só, se eu tenho 360 graus e vou dividir por 5, eu vou ter 72 graus, tá? 72 graus, ou seja, é esse ângulo externo que vocês estão vendo aqui, tá? Por exemplo, olha só, se eu traço uma reta
eu vou pegar dessa reta e vou subir 72 graus, igual vocês estão vendo aqui. E aí eu tenho o meu ângulo do pentágono, o ângulo externo, tá? Desse pentágono aí. Lembrando que aqui, se eu for fazer o complemento, né? Vamos dizer assim, o suplemento, na verdade, né? E aí eu tenho um certo valor aí, beleza, galera? E aí, galera, o que que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um transferidor. Eu venho, então, com uma régua daqui até aqui, traço um segmento de reta que vai ter um valor de 5 centímetros, tá? 5 centímetros. Depois eu venho com um transferidor, galera, e vou colocar ele nessa posição aqui, ó. O centro do transferidor aqui e a base dele aqui, nessa linha, tá? Olha só, observa que eu vou subir 72 graus. 72 graus, tá vendo que o 70 tá aqui, 72 tá mais ou menos aqui. Traço um segmento de reta e aí observa que eu tenho agora os 72 graus ali que ele me pediu, tá? E aí eu tenho exatamente uma extremidade aí, né, um vértice, né, já formado aí do meu pentágono. Para eu fazer o próximo, o que que eu vou fazer? Vou pegar um transferidor e olha só onde eu vou colocar. Vou colocar aqui. O centro está exatamente aqui, a minha base em cima dessa linha, né? Dessa reta daí, dessa segunda reta que eu tracei. E aí eu venho de 0 até 72 graus, 72 graus está aqui. E aí eu venho e faço isso, olha só. Viu que interessante? E agora eu tenho quem? Olha só, os 72 graus que ele me pediu, tá bom? E aí eu apago o transferidor e tenho 72 graus, já tenho o meu segundo vértice formado. Na verdade, o meu terceiro que eu estou contando aqui com esse A, né? Tenho o meu terceiro vértice, o vértice C. E assim eu vou fazendo, tá? Com o transferidor e formando 72 graus e no final eu tenho um pentágono. Beleza? Eu vou deixar aí para vocês poderem fazer esse exercício, tá bom? Vamos passar para a próxima questão. Determinar um triângulo inscrito em uma circunferência de raio 4 centímetros. Tenho a minha circunferência. Vou traçar então o meu diâmetro, lembrando aqui que vou pegar o meu centro da circunferência e eu sei que o meu raio é daqui até aqui, eu tenho então 4 centímetros, tá? É claro que não está na escala, né, galera? É só um ilustrativo para vocês. Beleza, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, esse ponto, tá? Exatamente no centro. Então eu tracei uma reta, duas retas, né? O diâmetro e depois um outro diâmetro assim, os dois vão se cruzar e eu tenho então o meio, que é o centro, né? E eu tenho esse ponto aqui que vocês estão vendo. E aí, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu compasso, tá? Agora é com compasso. Vou pegar a ponta que é aquela ponta que espeta, vou colocar ela aqui e vou abrir 4 centímetros, coloquei a ponta do grafite aqui e vou fazer esse movimento aqui, galera, olha só. Esse movimento aqui que vocês estão vendo, ó, com compasso. Fechou? Vou colocar então aonde esse arco está encontrando aqui, ó, está encontrando na circunferência, vou colocar esses pontos. E aí, galera, o que que eu vou fazer? Olha só. Feito esse arco, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui, ó. Tá vendo? Agora eu tenho o primeiro, né, a minha base, né, o primeiro lado do meu triângulo aí que vai ser inscrito na circunferência, tá? Tranquilo, galera? Agora eu vou pegar a ponta que tá aquela ponta que espeta, e aí eu tenho o grafite, né? Eu vou abrir, então, ele até aqui, e aí eu vou fazer esse movimento aqui, galera, olha só. Esse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento que é um arco, e aí encontrou aqui, eu ligo esse ponto. E agora eu vou pegar a ponta, olha só, a ponta que espeta, vou colocar ele aqui, vou abrir o compasso 4 centímetros, igual vocês já viram, né? Vou colocar até o grafite aqui, ó. E aí eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Tá? E aí, tá vendo que teve uma interseção? Tá vendo, galera? E aí, olha só o que que vai acontecer. Eu tenho exatamente, olha só, se eu for apagar esse movimento do arco aqui que a gente fez, ó. Olha só. Eu vou ter exatamente, ó. Tá vendo? O meu triângulo, galera. Triângulo aí de 4 centímetros de lado. E aí, galera, a gente finaliza então a correção da semana 5 do PET volume 3, nono ano, beleza? Já se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe. Um abraço.